Olá pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Matemática Góes. Eu sou o professor Alessandro Góes. E continuando o assunto da aula anterior, que foi linguagem de conjuntos, nós vamos falar hoje sobre as chamadas operações entre conjuntos. Reforço que aqui não estamos falando somente de conjuntos numéricos, mas como conjuntos de uma maneira geral. Se você não assistiu a aula sobre linguagem de conjuntos, o link está aí na descrição do vídeo. Espero que vocês aproveitem. Vamos lá? Continuando então o assunto da última aula, que foi linguagem de conjunto, assim como foi falado na última aula, os símbolos de contido e não contido, pertence e não pertence, vão fazer parte aí da simbologia utilizada na linguagem de conjuntos para que a gente facilite a escrita e o trabalho das operações entre conjuntos. Além disso, nós vamos trabalhar nessa aula de hoje a operação de união entre conjuntos, também a operação de intersecção entre conjuntos e também a operação de diferença entre conjuntos. Para começar então a falar sobre a união de conjuntos, nada mais interessante do que a gente pegar um exemplo. Vamos imaginar conjunto A formado pelo número 2, 3, 5 e 7. E aqui para o conjunto B, que é formado pelos números 0, 2, 4 e 6. Se eu for desenhar o diagrama de Venn desses conjuntos, ele fica assim, o conjunto A união com B vai ser exatamente esse, tá lá, conjunto A e conjunto B. O conjunto união, que eu tenho que chamar de conjunto A, união com conjunto B, vai ser igual ao conjunto 0, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quero aqui chamar a atenção para o fato de que o conjunto A tem 4 elementos, o conjunto B também tem 4 elementos, porém o conjunto união tem 7 elementos. Por que não deu 8? Porque eu tinha um cara que se repetia, que era aqui no nosso caso o número 2. Então fazer a união dos conjuntos não é necessariamente somar o número de elementos desse conjunto, mas juntar, unir todos esses elementos num novo conjunto, num conjunto só. E para a gente entender um pouco mais quais são as possibilidades que a gente teria, vamos dar uma olhadinha em formatos de diagramas de Venn de conjuntos. Se, por exemplo, eu tenho aqui um conjunto M, que seria toda essa parte, e eu vou ter também um conjunto N, N de navio, que seria toda essa parte, o conjunto que eu vou chamar de conjunto M união com N vai ser toda essa parte aqui de cima, ou seja, tudo isso aqui. Tudo isso passa a ser o meu conjunto M união com N. Porém, eu posso ter outras possibilidades. Esse aí é um caso que a gente já viu na aula anterior. Vamos considerar aqui o conjunto N sendo o conjunto dos números naturais. E em amarelo aqui o conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros. Quando a gente fizer o conjunto dos naturais unidos com o conjunto dos números inteiros, eu vou pegar aqui o conjunto dos naturais e vou reunir com o conjunto dos inteiros. Na prática, o que eu vou obter é esse novo conjunto aqui, que nada mais é do que o próprio conjunto dos números inteiros. Professor, então, no caso, o conjunto dos números naturais não valeria nada? É claro que vale. Porém, como o conjunto dos naturais está totalmente contido dentro dos inteiros, ele não é contado de novo. Então, quando eu faço a união entre o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros, eu obtenho o próprio conjunto dos números inteiros. Além disso, se eu tiver casos onde os conjuntos não têm nada em comum um com o outro, como é o exemplo dessa figura aqui dos conjuntos aí M e N, ou eu posso até pensar lá no caso, quando a gente tem o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. Já foi falado na aula anterior que quando eu faço a união de racionais com irracionais, eu obtenho o conjunto dos números reais. Quando eu tiver, então, conjuntos assim, a união vai ser todo esse cara aqui junto com todo esse cara de cá. Nesse caso, sim, vão se somar o número de elementos. E a esse tipo de conjunto aqui, onde a gente não tem nada em comum um com o outro, eles recebem um nome especial, que são chamados de conjuntos disjuntos. Dois conjuntos, então, são disjuntos
quando eles não têm nenhum elemento em comum. No caso da intersecção, vamos pegar um exemplo onde a gente tem um conjunto A, que a gente vai dizer que são os números naturais entre 0 e 7. Tá aí o conjunto. Se eu pegar um outro conjunto B, por exemplo, que são os números pares de 0 a 8, vamos desenhar um diagrama de Venn um pouquinho mais bonitinho. Tá aí em cima o seguinte diagrama. A intersecção entre dois conjuntos nada mais é do que a parte que existe em comum desses dois conjuntos. Ou seja, no caso que a gente tem aqui, a intersecção é essa parte aqui. Porque o número 0, o número 2, o número 4 e o número 6 estão tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Sendo assim, então, a gente fala que eles estão na intersecção dos dois conjuntos. E por isso, o conjunto que a gente vai chamar de conjunto A intersecção com B vai ser o conjunto formado pelos números 0, 2, 4 e 6. Novamente frisando, intersecção entre dois conjuntos é a parte que existe em comum dos dois conjuntos. Ou seja, que está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Sendo assim, quais são as opções de intersecção entre conjuntos que a gente tem? Vamos verificar isso novamente utilizando os diagramas de Venn. Dá uma olhadinha. Nesse primeiro caso, onde eu tenho um conjunto M e um conjunto N, essa partezinha aqui vai ser a intersecção entre os dois conjuntos. No caso, porém, que eu tiver algo desse tipo, novamente eu vou pegar aí como exemplo os naturais e os inteiros. Sendo assim, o que vai estar em comum nos dois ao mesmo tempo? Uma dica que eu sempre passo para os alunos é o seguinte: pinte para um lado o primeiro conjunto e pinte para o outro lado o segundo conjunto. Aquilo que ficar pintado, que dos dois lados é a intersecção. Nesse nosso caso, então, a intersecção entre os naturais e o conjunto dos números inteiros é todo o conjunto dos números naturais. Por quê? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, esses números estão nos dois conjuntos. Porém, o menos 3, o menos 5, o menos 20, esses números estão apenas nos inteiros, não nos naturais, que são os números negativos. Quando, então, eu faço o conjunto dos naturais, intersecção com os inteiros, vai dar o próprio conjunto dos números naturais. Porém, pode acontecer o caso dos dois conjuntos não ter nada em comum, como é esse exemplo que está aqui em cima do conjunto M e o conjunto N, mas lembrando também quando a gente tem o conjunto dos números racionais e irracionais. Não existe nada em comum nos dois conjuntos. Nesses casos, então, o conjunto intersecção de M e N vai ser o conjunto sem nada dentro. Ou seja, vai ser um conjunto que a gente chama de conjunto vazio. Quando a gente vai, então, representar conjunto vazio, eu não tinha falado nisso ainda, a gente tem duas maneiras para a representação de um conjunto vazio. Você pode representar o conjunto assim, um círculo cortado, ou você também pode representar o conjunto vazio assim, apenas os colchetes, sem nada dentro. Você só não pode cometer um erro clássico que diversos alunos cometem, que é colocar os colchetes, o símbolo do conjunto vazio lá dentro e fechar os colchetes. Isso aqui não é conjunto vazio. Conjunto vazio eu represento assim ou assim. Isso aqui representa um conjunto onde lá dentro tem o símbolo do conjunto vazio. Veja bem, então, esse conjunto tem alguma coisa lá dentro. Logo, ele não é vazio. Vamos para a terceira e última operação que a gente vai trabalhar aqui hoje, que é a chamada operação de diferença. Vamos pegar como exemplo agora os números naturais entre 21 e 29. E como exemplo de um conjunto B, os números primos de 2 até 29. Como são muitos números aí, eu não vou ficar escrevendo ele, né? Então eu vou simplesmente fazer os números surgirem aqui em cima. O que acontece aqui então? E aí é que entra uma coisa muito importante sobre a operação de diferença. Se você pensar na operação de união A união com B, desses dois conjuntos, seria 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e 21 até 29. Eu juntaria todo mundo. Porém, se você pensar na operação B união com o conjunto A, é a mesma coisa. O mesmo pensamento a gente pode ter para as operações de intersecção. Quando a gente faz o conjunto A, nesse nosso caso aqui agora, o conjunto A intersecção com B, são os números 23 e 29.
E o conjunto B intersecção com A também são os números 23 e 29. Veja que aqui A intersecção com B e B intersecção com A, exatamente o mesmo conjunto. Porém, para a operação de diferença, essa troca não é válida. Visto que a operação de diferença vai ser o seguinte: fazer a operação de diferença A diferença com B, e por favor, eu não leio A menos B, é conjunto de A diferença com B. O que você vai ter que fazer? Do conjunto A, que está aqui, eu vou tirar todo mundo que está no conjunto B. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o pessoal do conjunto B e vou apagar para obter o A diferença com B. Então, o conjunto A diferença com B está aí. 21, 22, tirei o 23, 24, 25, 26, 27, 28, tirei o 29. Está aqui, então, o conjunto A diferença com B. Já o conjunto B diferença com A, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todo o conjunto B que está aqui e vou separar, tirar fora esse conjunto A. Ou seja, do B eu vou tirar todo mundo fora do A. Vão sobrar os números 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19. Ou seja, eu tirei fora o 23 e o 29. Por quê? Porque o 23 e o 29 estavam no A. Já que é B diferença com A, eu pego a parte de B que não tem A. Esse é o conjunto B diferença com A. Então, para a diferença, eu não tenho essa questão de poder fazer a ida e a volta. B diferença com A não é igual a A diferença com B. Já a intersecção união, ela é válida, essa simetria. Vamos dar uma olhadinha então com o diagrama de Venn, como é que ficaria isso? Eu tenho aqui o conjunto M e o conjunto N. Quando você fizer o conjunto M diferença com N, vai ser esse conjunto do lado de cá. Ou seja, esse conjunto M, tirando fora o N, vai ser essa parte. Isso é o conjunto M diferença com N. Porém, quando você tiver o conjunto N de navio diferença com M, vai ser esse conjunto do lado de cá. Ou seja, do conjunto N, você tira toda a parte do M. Então, veja que M diferença com N e N diferença com M são coisas diferentes. Porém, quando a gente tiver coisas desse tipo aqui, se a gente fizer o M diferença com N, significa que de todo o M que está aqui, a gente vai tirar esse miolo. Então, na prática, o que eu teria seria essa parte toda aqui, ou seja, eu teria uma rosquinha aqui, ó, um biscoito, algo redondo com um furo aí no meio. Então, o conjunto M diferença com N seria esse cara aqui. Eu já tenho, porém, que tomar bastante cuidado quando for esse tipo de caso, que se você fizer o conjunto N tirando o conjunto M, então, daqui do N, você vai apagar todo mundo que está no M, ou seja, você vai tirar tudo isso fora. Não sobra nada, porque se você vai apagar todo o conjunto M, você vai apagar o N junto. Então, o N diferença com M, nesse nosso caso, vai ser conjunto vazio. Cuidado com isso, porque, olha, isso só acontece quando um conjunto está dentro do outro. E só acontece uma das vezes. Tá legal? Para finalizar, nesse nosso último caso, onde M e N são disjuntos, se você fizer o M e tirar o N fora, olha o que acontece. Eu tenho tudo isso. Eu vou apagar o N. Quem sobrou? Sobrou o próprio M. Ué, professor, mas eu tirei M menos N e sobrou M de Maria. Por quê? Porque não tinha ninguém do N para tirar que estava ali atrapalhando. Da mesma maneira, se você fizer o conjunto N de navio e tirar o M, ou seja, apagar toda a parte do M, sobra o conjunto N inteiro. Então, quando os conjuntos são disjuntos, ou quando os conjuntos estão um dentro do outro, você tem que tomar bastante cuidado para não se confundir nesses casos. Tudo bem, pessoal? Espero então que vocês tenham aproveitado. O objetivo dessa aula, novamente, era falar sobre teoria, e a gente já fez aí alguns exercícios, né?
Não deixe de apertar o joinha aí no nosso canal para você receber notificações. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.